Salmo 25 diz: A ti, Senhor, elevo a minha alma. Verso 5: Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Verso 14: A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. E esses 3 versos que eu li, para mim, representam o Salmo 25, e poderíamos preparar uma mensagem, um tema para estudo em qualquer um desses versos. Mas ocorreu-me de separar o próximo verso, que é o 15. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Este é o Deus que nos socorre. E que preciosidade, porque este é um daqueles salmos que pertence à classe mais numerosa dentre os 150 salmos escritos na nossa Bíblia. 60, pelo menos, são os salmos de lamentação, onde os autores, Davi, os filhos de Asaf, o próprio Salomão, Moisés, outros tantos, eles simplesmente lamentam a situação que eles estão vivendo por algum motivo. E se você for ler o Salmo 25 na sequência lógica, nos seus 22 versos, você vai chegar comigo a uma conclusão de que parece não haver muita coerência entre os assuntos de cada verso. Não sei se você já fez essa leitura na sua casa e chegou a essa conclusão. Parece não haver uma cadência lógica de assuntos. Mas dentro da ideia de um salmo de lamentação, onde Davi está expressando a realidade de termos um Deus que socorre, o que você não sabe, porque não está expresso na sua Bíblia, é que este é um salmo que se aplica de uma maneira bastante hebraica. Ele vai a cada verso iniciar com uma das letras da sequência do alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico é diferente do nosso alfabeto. Nosso alfabeto hebraico é o chamado alfabeto quadrático, que é derivado lá da antiga Mesopotâmia, enfim. Mas se você pudesse lê-lo no idioma original, que era o idioma hebraico, você ia ver que o primeiro verso começa com Aleph, depois Bet, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zain. Então, cada um das letras, das consoantes hebraicas estão expressas. As 22 letras do alfabeto hebraico estão expressas na primeira letra de cada um dos 22 versos deste salmo. Então, parece que Davi estava meio sem inspiração e ele disse: o que eu vou fazer para escrever aqui? Eu quero escrever um salmo, né? E aí ele pegou, colocou as 22 letras do alfabeto, um debaixo do outro, e olhou a primeira letra, Aleph, que começa com Aleph. Então eu vou escrever lá. O que eu vou escrever? A ti, Senhor, elevo a minha alma. Depois com Bet. Aí, Deus, aqui para nós está Deus meu em quem confio, enfim, e vai por aí afora. E aí cada um dos versos, ele começa com uma destas letras. E naturalmente parece não haver uma sequência, uma cadência de assuntos. Mas, lendo engano, apesar desse ser o chamado salmo acróstico, né? E aí está a beleza poética dele, mas ele empresta para nós algumas preocupações que o autor, que o salmista teve nos seus dias e que naturalmente são aplicáveis para a nossa realidade também.
E eu separei aqui pelo menos 3 preocupações que o salmista expressa nesse salmo e que vale a pena nós pensarmos nela. A primeira delas está linkada naturalmente aos versos 2 e 3, que a gente pode intitular como a pressão dos inimigos. Uma coisa que você vê muito nos Salmos de Davi, uma referência aos inimigos. Claro, Davi, como guerreiro que fora, colecionou muitos inimigos. Davi, como rei que foi, também colecionou alguns inimigos políticos. Mas me chama a atenção, apesar de que essa temática dos inimigos que se levantam contra Davi ser muito recorrente nos seus salmos, o que me chama a atenção é que Davi parece expressar neste salmo a ideia de inimigos ideológicos. E isso tem uma aplicação muito legal para a nossa realidade. Porque, às vezes, eu escuto algumas pessoas, enfim, alguns cultos, né, levantar lá uma mensagem profética e dizer: muitos querem te ver no chão, muitos querem te ver caído, há muitos inimigos nesse lugar. E aí eu fico pensando, meu Deus, quantos inimigos que eu tenho aqui? Eu começo a contar, será que enche a mão, tanto inimigo que eu tenho aqui? Porque eu vivo nessa igreja. Se um profeta vem e diz que está cheio de inimigo querendo a minha morte, eu fico olhando em volta. Quem que é? Será o Valdir? Será o Charles? Será o Junei? Será o Lindomar? Não. Na verdade, Davi me dá aqui uma explicação que cabe bem para esse momento. São inimigos ideológicos. E por que inimigo ideológico? Porque uma ideologia, ou seja, o estudo de uma ideia, a concepção de uma ideia formada, ela sim pode trazer alguma inimizade no campo das ideias. O que você pensa acerca de um assunto não é o mesmo que eu penso. O que eu acho de uma situação não é a mesma que você acha. E aí nós nos tornamos inimigos das ideias, não inimigos no campo pessoal, não inimigos no plano pessoal. Eu costumo dizer muitas vezes, principalmente na função de líder, de pastor, às vezes eu preciso corrigir alguém, e aí eu vejo depois a pessoa assim, meio amuada, assim, pensando, será que eu vou apanhar? Ou será que ele agora é meu inimigo? Não, eu não sou teu inimigo, de modo algum, eu sou teu irmão, nós vamos morar no céu, eu te amo em Cristo. Mas não quer dizer que eu não vá discutir ideias, que eu não concorde com alguma coisa. Um caso só para você entender, quando um pastor chega, eu tenho esse tratamento, chega em uma nova igreja, ele não deve nunca chegar dizendo: agora eu cheguei aqui, eu vou mudar todas as coisas. Não, ele senta, eu faço isso, eu sento no primeiro culto, chamo o segundo dirigente e digo: dirija o culto hoje aí. Deixa só um espaço para mim pregar. Eu vou pregar porque a palavra não tem contraindicações. Ela é a mesma aqui, acolá e todo que é lugar. Então eu vou só pregar. E vou observar como as pessoas se comportam, como aqueles que vão fazer uso do microfone o fazem, de que maneira que são o tratamento. E naturalmente algumas coisas, justamente por eu ser professor, por eu ser crítico de algumas coisas, por eu já ter inclusive lecionado aula de liturgia na faculdade, então eu já tenho um pensamento crítico do que seria uma liturgia ideal, adequada, bíblica, e às vezes eu não concordo com alguma coisa, engole em seco, mas amém. Daí a gente vai deixando um culto, outro, e aí convoca os obreiros para uma reunião. Ele diz: olha, meus irmãos, eu sei, vinha sendo feito assim, mas nada é tão bom que não possa melhorar. E eu vou sugerir que a partir de agora, e a gente não muda tudo de uma vez, vamos mudar uma peça por vez, né? Esse armário vai mudar de lugar para cá.
Aí na outra vez a gente põe a pia para o outro lado, aí no outro a gente troca a cor do tapete, depois a gente tira a persiana e põe uma cortina de tecido. E depois de alguns anos, a igreja está à cara do pastor, o jeito do pastor, o ritmo do pastor, porque ele fez. Mas os inimigos dele ali eram apenas ideológicos. Ele corrigiu alguns desmandos. Aquelas coisas que acontecem em liturgia de culto, do irmão que você chama para fazer uma oração, ele canta o testemunho, canta o hino, depois ele faz a oração. Do outro que você chama para pregar, dá uma pregadinha de 10 minutos, ele fica meia hora e diz, e aqui quem manda o Espírito Santo, eu só vou calar quando eu ficar mudo, e acha que é o Zacarias e vai ficar mudo. Então essas questõezinhas são inimigas no campo da ideologia. Davi não estava reclamando da liturgia do culto naturalmente porque havia um rigor nessa questão. Davi estava reclamando da moral e da ética que se praticava, principalmente porque o Davi que veio do campo, da luta, da batalha, de estabelecer o certo, de levar o nome do Senhor, de adorar a Deus com um coração íntegro e puro, agora ele chega diante de uma sociedade que ele é o rei, onde existem ministros da sua corte, onde a política precisa ser exercida na sua forma mais pura de ser. E aí eles dizem, peraí gente, vocês estão fazendo no toma lá da cá, no vale tudo, no troca-troca. Não, não é assim, nós somos um reino teocrático, aqui nós trabalhamos para Deus, nós fazemos para Deus, vocês estão fazendo para enriquecer. Então esses eram os inimigos de Davi. E Davi então nos lembra que esta pressão é a pressão que você sofre, é a pressão que eu sofro, que nós passamos todos os dias. Quando seu filho, seu neto, seu sobrinho chega diante de você com uma novidade que é ensinada lá no colégio ou lá não sei aonde, você também sofre com isso. E você diz, não, meu filho, calma, não é assim. Senta aqui, eu vou te ensinar. Não, mas a professora disse isso. Não, mas na faculdade aprendi assim. E você então sofre a pressão que este mundo exerce contra o teu lar. E qual é a solução para isso? Qual é o antídoto para este erro que os inimigos da verdade, da moral, da ética, dos bons costumes trazem contra nós? Qual é a solução? Está aqui, a palavra de Deus. Davi escreve o Salmo 119 e ele vai ser o mais longo de todos depois, para dizer o quanto amo a tua lei. É a minha meditação de dia e de noite, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando os inimigos levantarem trevas da tua frente, você precisa da palavra de Deus. É só a palavra que vai iluminar o teu caminho. É um martelo que esmiuça a penha. Então, se precisamos quebrar ideologias, e eu me lembro agora do apóstolo Paulo escrevendo a segunda epístola aos Coríntios, do capítulo 4, me parece, no capítulo 10, verso 4, ele vai dizer, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. É os inimigos. O inimigo cria fortaleza. E se você não cuidar, se nós não cuidarmos, dentro da nossa cabeça se levantam fortalezas. E daqui um pouco, você não vê mais com claridade as coisas. Eu me lembro que nós éramos muito pobres quando morava lá em Barbacena, né? E aí não tínhamos um banheiro decente, assim, uma coisa bonita, porque a gente era pobre, casinha de madeira. O pai disse, eu vou fazer um banheiro. E ele usou, acho que umas 50 sacas de cimento para levantar um Lzinho assim, de tijolo, para fazer o box do banheiro. Tanto que o trator derrubou a casa inteira depois que nós vendemos e ficou só aquele banheiro em pé. Tão forte que era aquilo. A mãe sabe disso, ela está vendo esse negócio aí.
E só que a lâmpada ficou pro lado de fora daí, né? Porque ficou mais para fora, e dentro daquele box fechado de tijolo era uma escuridão, e eu vivia com o pé encardido, porque eu tomava banho, olhava para o escuro, estava limpo. Quando eu saía, enxugava, a toalha branca ficava da cor da minha blusa, né? Porque não há luz suficiente para ver. Eu vou apanhar quando chegar em Joinville, né? Não, mas é a verdade, essa é a verdade. Contra a verdade não há argumentos. Meus irmãos, a luz é importante. Quando o inimigo levanta com as suas pressões modernas, barreiras na nossa cabeça, há pontos do nosso entendimento que começam a ficar na obscuridade, e ali, naquele escuro, naquela umidade, naquela treva, é que vão se criar os piores fungos do pecado. Por isso a necessidade, Paulo diz, as armas da nossa milícia, a palavra, a oração, a confiança no Deus vivo, elas são poderosas para quebrar essas fortalezas. Ele continua, anulando sofismas. E sofisma, na palavra grega, é um argumento errado, um argumento mentiroso, que se usa para enganar o outro. Então é a palavra, se você está sendo enganado pela mentira, e se você expor a mentira à luz da palavra de Deus, ela será desmascarada. Estas são as pressões que você sofre todo dia. Mas se você lê a palavra de Deus todo dia, não vão se criar lugares escuros da tua alma, não vão se criar mentiras no teu coração. E se não tomar cuidado, algumas pessoas mentem tanto que elas acreditam na própria mentira, né? Nós temos pessoas famosas aí que conhecemos. Então essas são as pressões. E Davi, então, ele lembra no verso 2 que a vitória destes inimigos não iria só desmoralizar ele como rei, muito pelo contrário, ia representar a derrota do próprio Deus. Por isso que ele diz no verso 2, Deus meu, em ti confio, não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Muito pelo contrário, envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Davi está lembrando que ele representa Deus. Ora, se eu e você representamos Deus neste mundo, então nós não podemos ser envergonhados. Não podemos ceder às pressões diabólicas de um mundo que jaz em trevas. Quanto mais próximo nos aproximamos do raiar da alva, mais escuro está. Até lá, tanto da meia-noite, a lua está brilhante no céu, ainda existe a claridade nas montanhas, se for um planalto, uma planície aberta, a claridade vai longe. Em alguns lugares, aqui na Argentina mesmo, na Patagônia, 10 horas da noite ainda é claro, é dia. Mas você vai lá às 4, 5 da manhã, pouco antes do raiar do dia, o escuro, o breu da madrugada toma conta. É isso, nós estamos cada vez mais próximos da volta de Jesus, e temos certeza disso pelos acontecimentos que chacoalham esse mundo que balança como um bêbado. As coisas estão, bom, você sabe melhor do que eu, estão cada vez mais viradas do avesso, cada vez mais esquisito esse mundo está. Então, chegará um momento em que Jesus dirá, para, é hora de buscar a minha noiva. Mas até lá, nós não podemos permitir que o nosso coração seja tomado de trevas. Mas Davi, ele expressa uma outra preocupação, além da pressão dos inimigos, ele expressa nesse salmo
E ele expressa em 4 pontos aqui a necessidade que ele sente de ser orientado. E ser orientado no quê? Bom, se você observar o Salmo, você vai ver os versos 5, por exemplo, o 5 na última parte, o verso 15. Ele pede orientação acerca de como ser persistente. Lá no 5 ele diz, Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Veja, Deus desde o Éden procurava o homem em toda a viração do dia. Davi diz o seguinte, nós pecamos, eu sou pecador, eu não mereço a tua presença, não mereço nada, mas já que o Senhor resolveu olhar para mim e me tratar como seu filho, então eu vou me colocar diante de ti na tua promessa. Senhor, eu quero que tu me oriente se eu estou certo. Vale a pena eu persistir, porque eu espero em ti todo dia. Pode ser que tu não fale comigo, mas eu vou falar contigo. Eu vou ficar na tua presença. E o verso 15 ele vai dizer, os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor. Porque é o Senhor, só Ele vai tirar os meus pés do laço. Eu sou fraco, eu sou falível. Se me deixar sozinho, eu sou que nem criança pequena numa loja de cristais. Vou fazer lambança, mas os meus olhos estão postos em ti. Tu tirarás os meus pés do laço do passarinheiro. Aleluia. Me orienta, Senhor, me orienta aí se eu estou no caminho certo. Ele fala sobre persistência, mas ele fala também sobre penitência. Olha que negócio interessante. O verso 8, bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Sabe, não é só porque o Senhor é bom e reto que aponta o caminho aos pecadores. É porque o Senhor é o melhor professor de todos. Por isso que quando Jesus encarnou, os homens, e ele fez questão, o chamavam de rabi, ou mestre, ou professor, como na série de Chosen, né, eles traduziram para professor. E é muito interessante, porque exatamente isso. Jesus disse, eu sou o professor, eu vim ensinar. Então, bom e reto é o Senhor, e ele exatamente aponta o caminho aos pecadores, não para dizer, pecadores, vocês estão perdidos. Pelo contrário, Jesus diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O Senhor é bom e reto, e Ele aponta o caminho para os pecadores para dizer, vamos por lá, vamos lá, vamos lá, eu quero ajudar vocês, vão, anda por aqui, aqui vocês vão me encontrar. E é isso que Ele está nos mostrando aqui. Ele nos chama, pecadores como somos, não como um aluno que vai ser punido, mas como um aluno que vai ser ensinado. E isso que é bom servir a esse Deus, e isso que é bom amá-lo, isso que é bom persistir no conhecimento da sua palavra, porque ele não nos pega como aquele professor do ensino primário da década de 60, que dava carrega nos dedos do aluno. Não, é como um professor dos nossos dias, que identifica, opa, esse aluno aqui, ele tem uma síndrome, ele tem um problema, vamos colocá-lo na inclusão de alunos especiais e dar uma classe e um professor só para ele, e ele aprende do jeito dele, no tempo dele. Este professor é o teu Deus que te ama e te escolheu para andar contigo. Aleluia! Que coisa linda, né? Davi está pedindo orientação na persistência, na penitência, mas também na obediência. E tem um verso que eu quero que você leia na sua Bíblia aí. O verso 9. Ele diz, guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. Humilde e manso. O que você lembra aí? Não é Jesus dizendo, sou humilde e manso? Não é isso? Pois... E eu quero lembrar a você, ou pelo menos te ensinar uma coisa que eu achei interessante aqui. A piedade singela, ela
ela honra a intimidade. Deus, ele tem um prazer em nos honrar com a sua intimidade. E essas duas palavras, humilde e manso, é a mesma palavra no hebraico, anav. E é interessante que essas duas palavras, ela significa pobre, humilde, aflito, manso, necessitado, fraco, modesto, é a mesma palavra. E aí na nossa Bíblia vem traduzido, guia os humildes da justiça e ensina os mansos no seu caminho. Na justiça e no caminho é a mesma coisa. E por que isso aqui? Isso aqui é uma forma da estrutura poética hebraica. Obrigado, querida. Da estrutura hebraica poética. O hebraísmo, quando ele quer ensinar alguma coisa, ele repete a mesma frase duas vezes. Chama-se um dístico, e às vezes 3 vezes. É um trístico. E aqui é um dístico. Guia os humildes da justiça. Ou ensina os mansos o seu caminho. A justiça e o caminho aqui se confundem. Deus é o caminho, Deus é a justiça. E os humildes e os mansos é a mesma palavra. É aquele que reconhece. Por isso que Davi está pedindo orientação. Eu reconheço, eu preciso da sua orientação. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. É isso aqui. É ele quem guia. Davi está dizendo, Senhor, eu preciso de orientação. Como é que eu te obedeço? Então está aqui, manso e humilde, você anda na justiça e nos meus caminhos. E a quarta necessidade de orientação de Davi, além da persistência, da penitência, da obediência, é a reverência. Claro, não podia faltar a reverência. Verso 12, ao homem que teme o Senhor, ele instruirá o caminho que deve escolher. Verso 14, a intimidade do Senhor é para os que o temem. E aqui a palavra intimidade, né, a amizade, a palavra solde, que significa tanto concílio como conselho. E essa palavra solde aqui, amizade, que está traduzido ou concílio ou conselho, remete a uma reunião familiar. Quando você reúne a sua casa, seus filhos, marido, mulher, os filhos, né, as famílias que têm esse privilégio de fazê-lo, como é que você trata os seus filhos? Você diz, sai daqui, seu demônio, tal, e bate. Você faz isso? Não. Filhos você trata com amor. Você os abraça. Você pega um bebê no colo, você pega ele, como diz o salmo imprecatório, bendito que pegar pelo pé e dá com a cabeça numa pedra. Não. Você pega no colo e você ama. Você cheira, você beija. Essa é a intimidade do Senhor para aqueles que o temem. O Senhor quer fazer conosco como nós fazemos com as crianças. Às vezes, eu preciso, principalmente na quinta-feira, no domingo, que tem mais criança aqui, eu sou obrigado a parar na frente, eu tenho que me ajoelhar, e vem uma criança e vem outra, e me abraça, e eu acho esquisito, eu em pé com 2 metros de altura, uma criança tamanho abraçando meu joelho, aí vou lá, abraço na altura dela, e abraça a outra, As crianças, nós abraçamos com carinho. Deus, quando quer nos abraçar, Ele quer nos abraçar com o mesmo carinho. Então, o temor do Senhor faz com que nós entramos na intimidade, no concílio familiar, nessa reunião tão especial. Davi estava pedindo orientação e Deus estava dando para ele essa revelação. E aí nós terminamos, se falamos sobre a pressão dos inimigos, a necessidade de orientação, falamos então do fardo da culpa, que era outra preocupação que Davi tinha. Quando você vê o verso 11,
Ele escreve: por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, porque é grande. Se olhar o verso 16, volta para mim, tem compaixão porque eu estou sozinho e aflito. Verso 18, considera a minha aflição, meu sofrimento, perdoa todo o meu pecado. Davi trata muito essa questão de pedir perdão, porque ele carregava um fardo de culpa. E não há nada de leviano nesse apelo ao amor dentro da aliança, como se fosse só para evitar castigo. Não! Davi não queria só evitar castigo, ele queria realmente estreitar a intimidade dele com Deus. É por isso que Davi se torna homem segundo o coração de Deus, porque é uma pergunta que paira como uma névoa na mente de muitas pessoas. Como que Davi, um homem que traiu, matou, adulterou, e foi uma coisa assim, uma mancha tão feia na sua vida, depois ele foi incitado por Satanás a fazer um censo quando Deus tinha proibido fazer naquela época, e aquele censo era para confiar mais no seu poderio militar do que no Deus que ele havia confiado toda a sua vida. Deus então manda uma praga, e daquilo ali resulta novamente num coração quebrantado, faz com que Davi compre aquela parte do Jebuseu lá, onde vai se tornar o lugar do templo, e novamente Davi diz: eu não oferecerei sacrifício ao meu Senhor que não me custe nada. E Davi, de cada queda, ele transforma a queda num passo de dança, se levanta de uma maneira majestosa, poética, e traz um ensino de que mesmo sendo falho, fraco, falível, pecador, o que Davi mais ansiava era a presença do Eterno. Fique esta lição preciosa para você e para mim. Não te aparte, não te afaste do aconchego, do convívio, do carinho, da amizade, da intimidade desse Deus que quer te amar e te ensinar o amor verdadeiro. Não te afaste. Eu sei que você é fraco, eu sei que você não consegue, eu sei que você tenta e não dá conta, mas entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele mais o fará. O próprio Davi vai dizer depois isso no Salmo 37, é a metáfora do viajante que precisa atravessar o deserto, mas carregando o fardo não vai conseguir. Então ele, no hebraico, ele está dizendo: ensaca em lona a tua carga, rola sobre o camelo. Mas no nosso caso, rola sobre o Senhor o teu fardo. Ele vai contigo, ele vai carregar. O fardo é teu, não te esquece. Você vai ter que se livrar dele. Você vai ter que aprender pela palavra como se livrar do teu fardo de pecado. Ele é teu. Mas atravessando o deserto, para você não morrer sob o peso do fardo, ele vai te ajudar a atravessar. Rola sobre ele. Torna a tua vida leve. Sabe, nós carregamos pecados, nós carregamos fraquezas, dificuldades que nós temos uma vida inteira para nos livrar às vezes dele. E alguns se afastam do Senhor, se afastam da igreja, do convívio natural dos irmãos, porque dizem: eu sou muito falho, eu não devo estar ali. Mas é justamente, isso aqui é um hospital. Se isso aqui fosse um museu, era todo mundo perfeito, já de cera, bonito, não tem falha. Mas aqui é um hospital de gente pecadora, de gente falha, de gente que está em processo de evolução. É o Espírito Santo quem começou a boa obra, está trabalhando em você e em mim. Por isso vale a pena confiar nele. Aleluia! Por isso eu termino dizendo que confiança é a palavra que se emprega no início. A ti, Senhor, eleva minha alma, Deus meu, em ti confio. Essa atitude vai aparecer em todas as declarações de Davi e vai nos lembrar da importância de esperar nele, porque esperar é aceitar o tempo e a sabedoria que ele tem para nós. Amém? De pé, querido. Agradecemos o carinho da sua companhia. Procure-nos. Estamos aqui no Flor de Nápoles, Rua Santo André 51, esperando você também no próximo culto.